Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. Trabalhou bastante esse fim de semana, fez a cobertura do conflito no Oriente Médio no sábado ao lado da Ana, do Ivan Kleber. No domingo fez a cobertura aí dos atos na Avenida Paulista. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Essa semana está começando para você aqui, meu caro. Quero te ouvir também como é que esses gestos, essa simbologia de todos esses atos que ocorreram em várias cidades do Brasil, Cauti, reverberam em Brasília, porque isso é importante, né? Isso traz como o brasileiro está perdendo medo, está voltando às ruas. No início do ano tivemos aquela caminhada protagonizada pelo deputado Nicolas Ferreira, que nós também fizemos uma cobertura especial. Aqui foi emocionante, né, de ver ali quantos parlamentares e lideranças foram acompanhando o Nicolas naquela caminhada até Brasília. Agora mais esse ato na Avenida Paulista, e a gente sabe, claro, que os políticos sempre estão de olho no povo, nas ruas. E nós temos duas CPIs abertas muito importantes, né, que estão ali para investigar dois escândalos de ordem de bilhões. A CPMI do INSS e a CPMI do crime organizado, que também está tentando investigar o Master, e uma CPMI que está enroscada, pedindo clemência para ser aberta, já tem um requerimento com o número de assinaturas necessárias para ser instalada, e ainda assim está lá sendo segurado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Então, quero te ouvir assim, como é que essa pressão do povo nas ruas pode chegar a Brasília, né, Cauti? Que é isso que eu acho que os brasileiros querem saber. Boa noite. Pois é, pode chegar, vai chegar, deve chegar, vai chegar pelas urnas em outubro, mas antes disso vai chegar também pelo medo que os políticos lá em Brasília têm desse povo organizado e que está dando uma mensagem forte e clara nas ruas. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, doutor Marcília, Ana, boa noite ao nosso público. Várias mensagens que foram enviadas por esta manifestação nas ruas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Porto Alegre e de várias outras cidades brasileiras. Primeiro, o povo não tem mais medo de dizer forte e claro que quem recebe 130 milhões de reais em um contrato sem explicação e o seu marido é ministro do Supremo Tribunal Federal e atua em prol de um banco é corrupção. Quem recebe milhões de reais vendendo uma participação em hotel de luxo para um banco que está sob processo e a mesma pessoa é relator desse processo e não fala nada, também é corrupção. Então, pela primeira vez, estamos chamando as coisas com o seu próprio nome e vimos ontem, no Brasil todo, chamar esses atos inqualificáveis como devem ser chamados. Corrupção. Simples assim. Então, o povo perdeu o medo de dizer o que está acontecendo, perdeu o medo de manifestar contra os abusos e os excessos que ao longo desses anos vimos acontecer no Brasil. Censura, prisões arbitrárias, atropelamento do direito, fim das prerrogativas parlamentares, abusos contra opositores, entre outras coisas. Então, o povo também não tem medo de lembrar que isso é inaceitável em uma democracia plena. E por último, e mais importante, foi uma mensagem de unidade da direita brasileira. Ver no mesmo carro de som, no mesmo palanque, o candidato da direita do PL, o Flávio Bolsonaro, junto com o pré-candidato, né, com o pré-candidato do Partido Novo, o governador Romeu Zema, com o pré-candidato do PSD, mas o governador Ronaldo Caiado, o Tarcísio, o líder da direita aqui em São Paulo, governador de São Paulo, que vai continuar no seu mandato, também mandando mensagem, ver todo mundo junto nesse palanque, o Silas Malafaia também, entre outros, demonstra que a direita no Brasil está unida, está organizada e muito provavelmente chegaremos em outubro em um cenário parecido ao das eleições do Chile no ano passado. Uma direita que pode até ir no primeiro turno dividida, mas no segundo turno vai se compactar, porque o objetivo comum é tirar esse governo lá de Brasília. Então, várias mensagens, vários aspectos importantes nessa manifestação, mas principalmente é mais um sinal de que o povo está se mobilizado, está atento ao que acontece lá em Brasília e vai cobrar e caro das pessoas que estão tentando atropelar o natural desenvolvimento das coisas lá em Brasília. Por exemplo, o presidente da Câmara, do Senado, vão cobrar caro desta omissão dos dois ou desse impedimento, do fato que eles estão impedindo que as comissões possam avançar e apurar a verdade.